Se você tem medo, né, se você tem, não quer arriscar mexer com bacia, que vai ficar muito substrato, vai ficar muito tempo o substrato molhado, plante as suas suculentas em vasos bem pequenos. Então, pessoal, o que que eu optei? Eu optei desde o verão passado, eu optei por plantar minha carnicolo num pote 11 e deu certo. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu sempre falo para vocês, né, o tanto que eu gosto de fazer arranjos em bacias, né? Eu amo fazer arranjo em bacia e hoje eu vou falar qual os benefícios de um arranjo de bacia, né? E os benefícios, tem o lado bom, né? Tem os prós e os contras de fazer arranjos em bacia. E vou falar também hoje como você pode estar cultivando suas suculentas aí com um pouco mais de tranquilidade, tomando chuvas, né? Qual cuidado aí você precisa estar tomando para você cultivar suculentas com tranquilidade, elas tomando chuva e você sabendo que não tá tendo muito risco de você perder ela. Claro que a gente não é 100%, nada disso é 100%, né, pessoal? Só que se você tomar alguns cuidados, você tem grande chance de ter suculentas lindas, né, suculentas saudáveis, tomando chuva, e ela vai tolerar muito bem essa chuva, ela vai estar aguentando essa temporada de chuva, né? Que principalmente agora na nossa região aqui as chuvas estão chegando, né? E a gente sabe que é o período mais delicado no cultivo de suculentas. Mas eu vou estar dando dicas para vocês poder passar aí a temporada de chuva com menos sufoco na medida do possível, né, pessoal? Não existe uma receita 100%, mas ela é são cuidados que vai nos ajudar e a gente sim pode fazer algumas medidas para ter um sucesso com suculentas em épocas de chuva. Então, se você já gostou do vídeo, do tema do vídeo de hoje, você deixa o joinha para mim, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos com pessoas que gostam de suculentas e eu vou estar dizendo aqui para vocês o que vocês podem estar fazendo aí, se ainda você está começando, né? Não tem muita experiência com suculentas. Então, pessoal, o que que eu faço? Eu sempre preocupo com furos no vaso. Em primeiro lugar, meus vasos são muito furados no fundo, eu furo sem dó. Depois, coloco uma camada de drenagem bem alta, porque eu sempre optei por fazer arranjos em bacias, em floreiras. Gosto muito, assim, pessoal, de arranjos onde o vaso é enorme, tanto de uma só suculenta, como arranjos assim, ó, onde eu coloco várias, né? E vou fazendo arranjos. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu coloco lilacina, eu coloco só a lilacina, gosto de arranjos desse jeito, gosto de estar montando assim, o arranjo como eu fiz com a Fred Ives, a minha Beach Waves. Eu amo fazer arranjos grandes. Quais são os benefícios? Eu acho fácil para organizar, fica mais barato porque você planta várias suculentas em um vaso só. Então você comprou uma bacia, você faz planta várias suculentas nelas, igual essa aqui, ó. Coloquei várias em um lugar. E aqui fica prático para eu estar carregando. Se eu vou levar para um lado, para o outro, eu pego a bacia e já estou levando várias suculentas juntas, né, pessoal? E o benefício é esse: o arranjo fica bonito, fica prático para carregar e você não fica comprando vários vasinhos. Mas tem o lado ruim, que se você colocar substrato demais, a sua bacia vai ficar por muito mais tempo molhada e você pode ter prejuízo com isso nas épocas de chuvas. Então, o que que eu sempre falo para vocês quando eu estou montando um arranjo de bacia? Eu falo, estou colocando substrato até mais da metade ou na metade, dependendo da bacia, eu coloco até na metade. Se ela não é tão grande assim, eu coloco, né, um pouco, se ela for muito grande, eu até passo do meio, se não, metade, metade. Metade substrato, metade drenagem.
tá dando muito certo, pessoal. Eu não tenho, assim, perdido. Na época de chuva, eu perdi suculentas, mas não foi porque melou, não. Foi por causa que elas foram manchando a folha, foram dando problemas, né? Aí acontece de dar fungo, mas a causa mesmo, pelo fator de substrato tá encharcado, não foi. Eu não perdi por esse motivo, né? Mas o que eu falo? Se você tem medo, né? Se você tem, não quer arriscar mexer com bacia, que vai ficar muito substrato, vai ficar muito tempo o substrato molhado, plante as suas suculentas em vasos bem pequenos, né? Eu plantei esse arranjinho aqui, ó. Eu optei por passar ela para aqui, pessoal, tá até suja de terra ainda. Plantei no pote 15. Esse pote, deixa eu pegar ele para cá para vocês verem melhor. Ele é um pote pequeno, e eu tô tendo muita dificuldade no cultivo, né, dessa lindeza aqui, que é a Douglas Hut. Ela, pessoal, a primeira vez que eu cultivei elas estavam lindas. Depois ela foi apodrecendo, ela deu fungo do olho negro, então eu quase perdi elas. Tem um ano que eu tô lutando aqui com essas. Coloquei folhinhas por todos os vasos até eu descobrir que tinha brotado e eu pude salvar algumas mudas, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui pegando essas mudinhas e aglomerei elas aqui, ó. Coloquei aqui nesse vaso. É um vaso que ele é pequeno para elas, né? Deveria ser maior. Eu coloquei uma camada de drenagem alta, pouco substrato, o substrato tá levinho. Coloquei aqui, pessoal, para ver se eu consigo cultivar elas. Ela nem tá com cor bonita, tá vendo? Elas ainda não pegaram aquela cor bonita. Era para estar com uma coloração bem interessante, porque passamos pelo inverno, período de frio e sol. Então, é o momento delas ficarem bonitas e elas vão ficar. Mas pelo menos não tão doentes, né? Elas estão um pouquinho murcha, porque eu mudei elas faz poucos dias, né? Deve ter uns 2 ou 3 dias que eu passei elas para esse potinho, para manter elas num pote menor, com menos substrato, para não correr risco de encharcamento. Então, são plantas aqui que eu tô ainda naquela fase de teste mesmo, de descobrir como manter ela bem assim, com substrato drenável e manter elas saudáveis, né? Aqui, pessoal, eu tenho outro exemplo. Essa é a minha carne color. Carne color na bacia, eu desisti. Todas que eu planto na bacia, dá fungo do olho preto e mela. Então, pessoal, o que que eu optei? Eu optei desde o verão passado, eu optei por plantar minha carne colo num pote 11 e deu certo. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tenho duas agora, tenho duas carne colo, todas as duas estão plantadas em pote pequeno. Uma é essa e a outra é essa aqui, ó. Essa também já tá começando a soltar hastes florais, ela é muito generosa para dar haste floral e eu vou manter elas assim, pessoal. Quero manter elas dessa forma. Não vou colocar em bacia de jeito nenhum. Vou manter elas bem drenável, num substrato que vai secar rápido, para eu ter um resultado bom, né? Para eu não perder, porque eu gosto muito dessa suculenta, pessoal. Eu acho ela muito bonita. Quando ela tá saudável mesmo, igual agora ela tá muito bem, tá muito saudável, ela fica com uma cor bem forte, bem bonita, né? Esses dias as minhas suculentas não estão tão assim, elas desbotaram um pouco porque elas cresceram também, né? Começou aqui, chegou a primavera, já começaram a desenvolver, então elas começam a ficar um pouco mais pálidas na parte central, né, da roseta, igual tá aqui, ó. A minha Fred Ives já começou a crescer. Então, a gente percebe, né, o centro da roseta vai ficando mais clarinho, né, elas estão em pleno desenvolvimento agora. Echevérias, elas vão crescer agora, né, chegou a época delas desenvolver bastante. Essa minha aqui, eu não tenho identificação dela, pessoal, tá começando a brotar aqui, ó, e ela não é de porte grande. Pelo que eu tô percebendo, ela não vai crescer mais, já tá dando filhotinho. Então, é uma suculenta de porte pequeno, de folhas muito grossa, o que eu achei muito bonito, né? Que ela é assim, ó, folhas muito grossas e pequena, e tá dando mudinha já. Eu não tenho identificação delas. Então, todas essas aqui, pessoal, que estão em bacias,
tem todo um cuidado nessa bacia. Às vezes eu pego uma bacia e eu acho assim, quando eu vou fazer renovar o substrato, eu viro o substrato lá. Quando eu vou refazer ela, eu ainda coloco menos substrato do que tinha antes. Eu tô fazendo isso, colocando mais isopor, coloco uma camada mais rasa de substrato e meu substrato tá até rendendo, pessoal, tá rendendo muito. Às vezes uma bacia eu tô conseguindo fazer 1,5, porque eu tô conseguindo, né, tirar mais desse substrato, rendendo ele com areia grossa, né, e carvão, e tá ficando assim, eu tô preparando aqui, né, para quando chegar mesmo chuva direto, eu vou ver, né, pessoal, como que vai ser, porque eu não tenho condição de estar puxando esse tanto de suculentas e tá guardando, né, de estar protegendo elas. O que eu pretendo fazer é colocar uma lona transparente, mas isso é só para amenizar. Não vai ser aquela coisa direto, também não posso deixar direto coberta. Então vai ser assim, dias que semanas inteiras, eu vou ver se eu consigo colocar. Também não tenho certeza se vai ser necessário, vai ser de acordo com a minha observação, né? Eu vou observando e aquelas que eu ver que tá com problema, eu vou estar olhando, né? No período das chuvas, né, pessoal, a gente precisa de estar sempre de olho. Eu falo assim, as suculentas a gente precisa estar de olho o tempo inteiro, né, pessoal? Na verdade, o tempo inteiro. A gente precisa de olhar se tá com cochonilha, se tá com algum fungo, se tem pulgão, e a gente tem que estar sempre de olho. Mas na época de chuva, é aquela vistoria que a gente tem que estar sempre fazendo. Não adianta, não tem como correr, né? Época de chuva, a gente vai olhando, a gente olha os caules, a gente deve sempre olhar assim próximo, a gente observar próximo do substrato se tem alguma mancha escura que indique que pode ter algum problema de fungo, né? Para a gente estar conferindo, fazendo decapitação. Então, é assim, é uma época que a gente precisa de tomar mais cuidado ainda, né? E o cuidado básico, pessoal, que eu não canso de falar, é com o substrato. Esse substrato, ele precisa ser renovado. Às vezes choveu muito no ano anterior, né? A gente inicia o ano e ali vai, chega o inverno, a gente vai deixando, achando que a suculenta tá linda, que tá tranquilo, não precisa fazer nada e vai deixando. Aí começa as chuvas de novo, e aquele substrato, ele pode estar bem compactado. E com o tempo, ele tem tendência mesmo a ficar compactado, né? Aí o que que vai acontecer? A chuva vai com excesso, vai virando aquele barro, vai retendo bastante água nas raízes dela e é onde a gente consegue, aí a gente perde, né? A gente perde suculentas por causa disso. Porque suculenta já é tão complicadinha, né, pessoal? Às vezes a gente fazendo de tudo, colocando o melhor substrato, fazendo de tudo, a gente ainda perde, porque isso não é certeza nenhuma que a gente não vai perder. Sempre a gente perde uma ou outra e não tem jeito. Mas a gente fazendo isso, a gente tomando alguns cuidados, a gente pode evitar, né? Eu já salvei várias suculentas que eu via que se eu não olhasse, eu tinha perdido, né? Aí eu falo assim, ainda bem que eu sempre tô de olho. Eu gosto de um cultivo que eu fico em cima, pessoal. Eu falo que cultivar suculenta não é fácil como as pessoas pensam, né? Muitas pessoas falam: "Ah, não, eu gosto de suculentas porque a gente pode deixar e elas são tranquilas, não precisa regar muito, sabe?" Mas o problema tá aí, né, pessoal? A gente acha que é só jogar para lá, deixar, jogar uma aguinha de vez em quando, e quando a gente vai olhar, as cochonilhas já tomaram conta de tudo, né? Pessoal, aproveitando aqui que eu tô passando em frente ao meu vaso, né, de sedum bronze, no novo formato dele, que eu comprei uma bacia, eu fiz o vídeo para vocês, pessoal. Postei o vídeo deu um problema, assim, eu não sei de onde veio o problema. Porque durante o tempo que ele estava sendo editado, ele estava passando normalmente. O vídeo estava normal, perfeito. Postei o vídeo ficou travado até, né, quase a metade do vídeo travado e o finalzinho do vídeo é que ficou normal. Então eu tive que excluir, né? Não sei se vocês aí viram, eu gostaria até de saber quem de vocês viu o vídeo travado e passando só o restante.
e eu tive que excluir, pessoal. Eu fiquei chateada porque eu tinha tirado as hastes florais das minhas suculentas, mostrei para vocês, expliquei muita coisa sobre hastes florais nesse dia, mostrei a bacia do meu sedum bronze, falei como que eu plantei ele. Depois eu vou fazer um vídeo específico dele para mostrar para vocês. Eu tinha feito tudo isso e vi que eu perdi tudo, né? Porque eu já tinha feito a poda das hastes florais. Eu não podei todas as hastes florais, porque eu deixei, como vocês viram agora, a minha pulvinata tá com haste floral, deixei também a minha híbrida da Tácitus Belos com floração, porque a floração dela é maravilhosa e eu gostei demais da flor dela, pessoal. Eu vou até passando aqui, vou mostrar para vocês. A floração dela é linda demais, né? Então eu falei no vídeo que eu tinha deixado, porque como eu fiquei tão encantado com a floração, eu quis deixar essa floração um pouco mais, mas não vou deixar até abrir todas não, porque ela já tá com duas hastes, né? Essa daqui já tá vindo. Eu vou cortar uma, deixar ela com uma, mesmo para mostrar para quem não viu ainda, porque é uma flor maravilhosa. Olha só, pessoal, é uma coisa mais linda. E o que eu falo assim, eu não cultivo suculenta, acho que também vocês não, para ter flor de suculenta, né? A gente fala sempre assim, suculenta a gente não liga para a floração dela. Muitas pessoas falam assim, eu não gosto de suculenta porque suculenta não dá flor. Mas flor ela dá, só que é uma floração que não encanta, né? A maioria delas é apenas um sininho, a maioria é laranja, não chama atenção, mas tem aquelas, igual essa aqui, pessoal, ó, a cocínia também. Nossa, a cocínia, ela tem uma floração fantástica, um laranja lindíssimo, né? Então, são poucas que destacam pela floração. E essas que destacam, a gente deixa um pouquinho mais, mas eu não vou deixar muito tempo, não. Porque essa suculenta, ela é muito bonita, né? Até que a beleza dela tá mais na floração mesmo. Ela é um verde, uma rosetinha com as bordas viradinhas. Ela é bonita, mas não é tão assim chamativa. Agora, a floração já é uma coisa assim, ó, linda, linda, linda. E eu gostei demais de ver ela florida. Esperei tanto ela florir, pessoal. E é assim, ela pelo menos dura muito, né? Eu tô com um cacto ali, que ele abriu flor hoje pela manhã. Eu ia voltar nele para poder fazer um vídeo. Quando eu vou ver agora à tarde, já fechou. Aí eu vou ver se amanhã ele vai abrir novamente. Quando ele abrir, pessoal, eu vou fazer um vídeo dele novamente. Eu vou, né, vou ver se vai estar com a flor e vou fazer o vídeo para vocês. Essa bacia aqui, pessoal, são as mudas todas que eu juntei da minha Beach Waves, sem lugar de pôr, né, pessoal? Para não render muito, como eu já falei com vocês, são de grande porte e eu não gosto de ter várias da mesma espécie, mas tem algumas específicas que eu gosto de fazer uma bacia delas. Essa eu não queria fazer bacia dela porque ela é grande. Eu queria ela com as rosetas bem grandes, mas para eu não ter vários vasos com ela, eu fiz assim, coloquei nesse pote descartável e tô deixando aqui. Então, vou deixar do jeito que tá. Vai ficar todas do porte médio, né? Não vai crescer tanto. Eu tenho ela aqui, ó, como eu já mostrei agora no início do vídeo para vocês. Essa já é enorme, porque tá com mais substrato, né? O vaso é bem maior e ela tá super grande. Essas aqui vão ficar assim. Essa tem substrato também, pessoal, até no fundo. Não fiz drenagem nenhuma nelas, porque era apenas um berçário. Plantei aqui como berçário, né? Deixei, falei assim, vou pôr aqui, quando enraizar eu mudo. Só que foi assim, tantos vasos, são tantos vasos que não dá, pessoal, não dá para aumentar mais elas. E eu deixei ela dessa forma. É bem provável que por esses dias eu pelo menos vou tentar tirar o excesso de substrato e refazer essa bacia, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer isso não. Tô pensando ainda se eu vou colocar uma drenagem mesmo nesse vaso descartável, né? Colocar uma drenagem para elas não ficar cheia de água demais e ficar
muito encharcadas, né? Porque elas são muito bonitas e elas estão bem saudáveis aqui, ó. Essas folhas amarelas são folhas bem velhas, que eu vou ter que fazer uma limpeza, tá vendo? Tirar folhas secas, tá precisando de fazer isso. Tem uma Fred Ives aqui emboladinha aqui no cantinho. É um vaso improvisado, né? Tem aqueles vasos que são planejados e tem aqueles vasos que a gente vai colocando para salvar a planta mesmo. E esse foi o caso. Tinha muita muda, o caule dela brotou demais e eu retirei e pus aqui. Aí, de maneira que vai aparecendo alguém que queira também, eu tiro, né, pessoal? Eu vou fazendo troca, eu vou doando e assim eu vou fazendo. Tô fazendo muito isso aqui para eu poder ficar dando, é como se eu fosse dando uma enxugada, né, pessoal? Assim, maneira de falar, para a gente não ficar com aquela vasaiada da mesma planta e tal, dando uma corrigida aqui para não ter planta demais, porque eu gosto de várias, então eu tenho que optar por variedades e não quantidade das mesmas, né, pessoal? Mas sempre acontece a gente ter umas repetidas. Tem umas que a gente precisa ter repetida, sim. No caso dessa grandona aqui, ó, eu não dou sorte com ela, pessoal. Espero que agora dê certo. Ganhei essas três, estão super saudáveis. Eu espero que elas fiquem assim, bem saudáveis. E tô mantendo elas nessa bacia, desse jeito. Então, são suculentas que eu tenho assim lutado muito para ter elas. Então, essas sim eu mantenho repetidas, né? Tem algumas exceções, mas não pode ser demais para a gente não ficar cuidando de várias plantas e deixar de ter variedades. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Que acabei que falei demais aqui, saí um pouco fora do assunto, né? Mas o vasinho pequeno, para quem tem medo de chuva, né, em excesso com as suas suculentas, é uma boa opção, pessoal, para você manter e para você falar, pensar assim, ó, pelo menos não tem muito substrato, ele vai secar rápido, eu não vou perder minha plantinha. É uma dica aí para quem está com medo e está iniciando, plante em vários potinhos pequenos com bastante furos, bastante drenagem, substrato levinho, que vai dar certo sim. Então a gente vai poder colher, né, o colher, que eu digo assim, colher resultados, né, pessoal? Colher bons resultados. Que a gente fazendo isso, o ano passado, por exemplo, eu fiz essa bacia aqui, ó, e a minha Black Prince, que não gosta de água, ficou super bem tomando chuva, não apodreceu. Perdi uma, acho que foi uma que eu perdi, mas elas ficaram lindas e no tempo. Sol, chuva, né? Depende muito do substrato. Então, cuide do seu substrato para você ter resultados perfeitos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.